Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando aí. Vamos começar mais outra live aí de atualidades. Já, já vamos vendo aí como é que vocês estão ouvindo de som, como é que vocês estão ouvindo aí de imagem. Opa, Marina, tudo bem? Boa noite. Olá pessoal, estou esperando o professor Ed chegar. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Cleide, Eduardo, como é que vocês estão? Estou esperando o professor Ed chegar, ele está no trânsito perdido. Sempre o trânsito, né? Ele tá sempre. Pessoal, enquanto ele vai. Deixa eu só arrumar meu celular. Nossa, deixa eu tomar. Aí, entrou o Ed. Boa noite, Rosana. Alessandro também tá online, professor André. Daniel, boa noite, Daniel.
Cortei o cabelo, pessoal. Não dava. Fala, galera, beleza? O pessoal tá espantado. O pessoal espantando que eu cortei o cabelo. Não aguentava mais com o cabelo grande. Cara, você tinha pintado o cabelo, você tava parecendo pagodeiro, cara. É, Ele tinha pintado o cabelo de loiro, tinha mas tá bonitão, tá bacana. Agora ele cresceu na quarentena, eu fiquei parecendo um anjo, porque ele ficou tre- aquelas representações angelicais da igreja católica, cheio de trecos, luzes aí foi ficando grande, aí eu passei a máquina. Bacana. Bom, pessoal, boa noite. O professor Ed está aí. Bom, o tema da Oi pra todo live, deixa. mundo aí, a Soraya Lucato, querida, o Ricardo, querido Ricardo, Marco Haddad, meu irmão, meu grande irmão Marco Haddad, Gabriel Polozzi, olha só, um monte de gente Hoje bacana é bom. aqui, João Carlos, meu querido. Falei, hoje vai ter até o tema mesmo, o anjo da morte do sétimo selo. O anjo da morte, né, cara? Ah, Bom, pessoal, antes de a gente já começar o assunto, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, live de atualidade aqui do cursinho da CEPUSP, para o público em geral, para a gente aí comentar os temas atuais, para a gente ter repertório, sempre chama aí pessoas bonitas, inteligentes, intelectuais, que estão aí dos olha, debates. inteligente eu até sou, agora bonito é vontade sua, viu? E a gente já estamos agora na nossa. Agora, Marina, até me perdi. Se o Henrique tiver aí, é a sexta live. Já tivemos live com a professora Débora de Biologia, com o Alessandro na parte de Geopolítica Econômica, o Henrique e o Sandro, Pandemias da Periferia, com a professora Elaine de Representação Negra, com o Bononi sobre Cultura do Cancelamento, agora com o Ed, a sexta live. Acho que eu fiz todo isso aí, acho que esqueci as contas novamente. Então eu chamei, então para quem... bonito só o Ed mesmo. para quem... para Nada quem como ter me amigos, viu? boa noite, gente. Para quem então toda semana então a gente faz essas lives comentando temas atuais. Então eu resolvi a gente fazer um tempo que a gente estava comentando alguma coisa, fazia umas 3 lives que a gente não comentava alguma coisa em relação a esse contexto político sanitário que o nosso mundo está imergido, né? A pandemia do coronavírus, a pandemia do vírus Covid. Só que hoje a gente, em vez de eu estava pensando, em vez de comentar algo, em vez de a gente debater algo que tem a ver com a questão política, ou só com a questão econômica, mais duro, ou até com a questão biológica, a gente resolveu falar, vamos falar da questão filosófica, né? O que está passando aí pela cabeça das pessoas, como é que as pessoas interpretam isso, entendem isso. Então eu resolvi chamar então o professor Edinaldo Torres, né, meu colega de trabalho no Colégio Nova Cachoeirinha, ele formado em filosofia, aí ele pode falar um pouquinho das credenciais. Hoje a gente vai ser uma live um pouco mais rápida, vamos dizer assim, né, uma hora, então vamos fazer sempre aquele esquema que o pessoal que já vem toda quinta-feira conhece, mas os novos estão aí. Então vocês vão comentando aí embaixo, vão fazendo as perguntas, e aí ele vai interagindo aí. Se der tempo, aí eu faço o seguinte, eu esqueci de combinar isso com o professor Ed, se alguém quiser comentar alguma coisa aqui na live, eu cancelo o Ed, a pessoa sobe, que só cabe duas Você vai pessoas me aqui cancelar, cara. só cabe 2 pessoas na lojinha aqui, aí eu subo essa pessoa, depois cancela a pessoa e depois volta o Ed também. Na semana passada a gente fez isso, foi muito engraçado. Mas se Essa não, live tá sendo gravada, tá se... Fernando? a gente não consegue gravar ela ao vivo. O que eu faço, você até te perguntou, para quem sabe também. Ela vai pro Story diretamente, fica 24 horas no Story do Instagram. Só que eu tenho uma extensão aqui no meu notebook quando eu abro o Instagram lá, eu aplico nessa extensão chamada IS alguma coisa. Depois eu mando assim e eu baixo ela. Ao baixar Ah, ela, excelente. eu disponibilizo para todo mundo na minha pasta do Drive, o Ed pode disponibilizar aí, e mais para frente o pessoal da CEPUS, o pessoal de comunicação, o pessoal de cultura vai pôr no canal do YouTube.
Novamente, pessoal, esse é um tema Obrigado. é um tema muito inteligente, é um tema muito interessante, inteligente também. A gente nunca pensa a questão da pandemia no sentido mais filosófico, né? A gente sempre passa assim, mas o que está por detrás disso também? Fora para quem vai prestar vestibular, se eu fosse apostar, o que eles poderiam perguntar, talvez até num tema de redação, principalmente as redações da FUVEST ultimamente andam muito existenciais, então pode apostar sim, não sei se esse ano, mas talvez ano que vem, mas é muito interessante também, eu acho muito chique quando algum aluno faz um tema de redação e coloca algum autor da filosofia, eu acho assim a coisa mais chique do mundo. É, dá, e acho que é isso. Aliás, gente, só para perguntar, já vou passar a bola pro Ed. Vocês estão ouvindo eu e o Ed? Eu sei que eu estou conseguindo ver a imagem muito boa, mas quero saber se vocês estão me ouvindo, estão ouvindo o Ed, não está dando eco, essas coisas. Blue eyes, say goodbye, blue eyes. Estão me ouvindo? Ele tá. Vou começar a cantar aqui. No baile de favela. Oh, beleza, e tem. Bom, 2020, o ano em que todos morremos. Esse é o tema aí de hoje. Debate aí dentro do campo da filosofia. Professor Ed, vamos começar. Posso fazer uma pergunta? Hoje vai fazer mais perguntas. Aí você desembola falar e qualquer coisa eu te levanto a mão, porque aí eu quero dizer que eu quero falar alguma coisa ou chamar a atenção de algum aluno. Olá, gente, tudo bem? Tá bom. Devemos fazer de nosso medo um ídolo e chamá-lo de Deus? Começou com os pés no peito, hein, mano? Começou com os pés no peito, adoro isso. Bem, galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Edinaldo Torres Felício, o Ed Poeta. A minha primeira formação é em propaganda e marketing. E aí você está falando de medo, né? A gente vai falar um pouquinho de medo, um pouquinho de morte. Eu, durante muito tempo na minha vida, fugi da minha vida autêntica, fugi do que eu acreditava. E durante 20 anos eu trabalhei com propaganda e marketing, ganhei algum dinheiro, conheci alguns lugares legais, mas fugindo daquilo que eu era. Tardiamente, eu fiz pós-graduação fiz MBA em gestão de marketing, gestão de vendas, mas tardiamente apareceu uma amante na minha vida que mudou minha vida, cara, e essa amante chama-se filosofia. Então a filosofia, ela entrou no meu coração, tal qual uma mulher entra na vida da gente e rouba carinhosamente a nossa alma e cuida da nossa alma embalando os nossos sonhos. Pois bem, eu me formei em filosofia, depois eu fiz um mestrado em ciências sociais, e quando a gente fala em medo, é muito interessante nós pensarmos o que é o medo. Porque quando você me manda essa frase de transformar Deus, de transformar o nosso medo na palavra Deus, né? Você vai pegar ali os irmãos Karamazovsky, famosa frase dos irmãos Karamazovsky, onde você tem, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Ora, quando a gente pensa, e por que a gente chamou essa live de 2020, o ano em que todos morremos? Essa live, ela tem esse nome por causa de um texto que eu escrevi para um podcast, onde eu pondero sobre essa loucura que é o mundo, essa loucura que virou o mundo. Veja bem, até pouco tempo atrás, a gente encontrava as pessoas, a gente abraçava as pessoas, a gente cumprimentava as pessoas e era bom, e era tão parte de nosso cotidiano, e isso nos foi tirado de uma hora para outra. Ora, Fernando, isso não é uma morte? O que é a morte, então? O que é a morte, então? As pessoas costumam perguntar assim, a vida após a morte? Eu gosto de uma outra pergunta, eu gosto de perguntar assim, a vida após a vida? Quando eu pego um cara como Camus vai dizer pra gente assim, puxa vida, a grande questão filosófica é, vale a pena viver? Vale a pena continuar vivo?
Até aqui alguns queridaços alunos meus da pós-graduação, onde eu, quando eu dou aula em pós-graduação, dou aula de comunicação de vendas, dou aula de gestão, e eu pergunto para os meus alunos a seguinte questão: o que fez você levantar de manhã e continuar vivo? E essa é a provocação que eu faço para os nossos alunos e para os nossos ouvintes da live. O que fez a gente continuar vivo, levando pancada? Porque a vida é levar pancada. Então o Camus vai dizer assim: é possível ter esperança no mundo? Quando você me traz essa pergunta, Fernando, é claro que é muito mais fácil transformar o nosso medo em Deus. Porque o que é o medo da morte, se não o medo, usando aí o tema da tua última live, ou se não o medo do cancelamento eterno? Tudo. Por quê? O cancelar que os seus alunos aí da CEPUSP, né, tem falando bastante, o cancelar nada mais é do que uma morte. Cancelar alguém na internet, hoje em dia, é cancelar o poder de fala dele. E num momento e num mundo onde nós vivemos a internet. Há um filósofo contemporâneo que eu gosto bastante, ele chama Byung-Chul Han. Maravilhoso, maravilhoso. Ele é um sul-coreano fantástico. E ele vai falar que nós somos obrigados a ser positivos o tempo todo. Carnaval, vou te contar, Fernando, vou te contar um segredo. Conta aí. Carnaval, cara, carnaval é armadilha de Satanás. Você não pode ficar triste no carnaval. Você é obrigado a ficar feliz. Você tem lá aquela Ivete Sangalo. Cara, aquela mulher é detestável. Aquela mulher tá sempre feliz, cara. Aquela mulher tá sempre pulando. Parece que o chão embaixo dela pega fogo. Meu filho brinca comigo assim: o chão é lava, pai. Eu tenho que sair do chão. Cara, que inferno. Aquela mulher tá sempre pulando. Aquela mulher tá sempre feliz. E a reflexão da vida, Fernando? A última live ela e a tava reflexão pulando do também. ser. Então, cara, e a reflexão do ser? E essa questão que o Camus traz pra gente: é possível ter esperança no mundo? Poxa vida, a gente está batendo agora 600 mortos diariamente no Brasil por causa da Covid-19. 600 mortos. Os senhores, as senhoras conseguem imaginar 600 pessoas dentro de uma sala? 600 pessoas dentro de um salão? Imaginemos agora 600 pessoas mortas dentro de um salão. Então, essas mortes, Fernando, essas mortes diárias, e aqui eu não estou falando só de mortes simbólicas e filosóficas, eu estou falando de mortes literais. Aqui o Marco lembrando que na Itália chegou a 900 por dia. Essas mortes literais, elas vão trazer para a gente um medo e um pensar na nossa própria existência. Né? Você pega Caetano Veloso fez uma das músicas mais lindas da história da música popular brasileira, que é Cajuína. Cajuína, para quem não sabe, ele conta a história. Havia um poeta, era o Torquato Neto. O Torquato se mata, e ele era amigo do Caetano. Torquato se mata, e o Caetano vai até a casa do pai do Torquato para visitá-lo. E quando chega lá, ele encontra um homem nordestino forte, ele encontra um homem endurecido da vida, empedernido, muito forte. E o Caetano começa a chorar, e o pai do menino entrega para ele uma rosa e faz um licor de cajuína para ele. E a música, ela começa com o seguinte verso, meu amado Fernando. Ela começa dizendo assim: existirmos, a que será que se destina? Existirmos, a que será que se destina? A que se destina a nossa existência? Eu não creio numa existência que seja uma existência apenas para pular com a Ivete Sangalo.
O que que é essa quarentena pra gente? Essa quarentena pra gente, cara, é a gente refletir sobre a nossa existência enquanto ser. A nossa existência enquanto um ser no mundo. A nossa existência enquanto um ente que vai fazer diferença nesse mundo. Eu fiquei. Nossa, nossa, tem uma, Vai lá. tem uma coisa, uma pergunta assim, você falando assim, nessa quarentena, a gente. Já pegando essa aqui, eu tinha várias, eu vou pegar essa aí também. Pessoal, isso aí. Se vocês quiserem fazer perguntas também, interagir, comentário aí, pode jogar nos comentários aí embaixo, que eu tô anotando aqui. E, e se a gente passar, eu retorno essa pergunta pro professor Ed. Você falou uma coisa muito interessante, Ed. Essa quarentena, duas coisas muito interessantes. Essa quarentena faz a gente refletir quem somos, qual é o nosso medo, qual é a nossa. Medo, nem medo, desculpa. Quem somos, vamos dizer assim. Mas, voltando até o tema da semana passada, ou alguns temas assim que a gente vem refletindo muito, você até falou dessa felicidade aí, do carnaval. Hoje a gente, será que não temos medo de refletir sobre isso? A gente não tem uma tendência na nossa sociedade de medo de refletir sobre isso, porque isso nos causa dor, nos causa medo. O que eu percebi é que tem muita gente vamos fazer assim, nossa única janela de contato aí com a sociedade aí está pelas redes sociais. E muita gente melancólica, ou até pessoas assim falando outras coisas também, comentando outras coisas como se o mal estivesse lá na rua. E ele nunca vai me atingir, o mal, tipo, a doença. Mas eu vejo as pessoas melancólicas, às vezes tristes, só que e a gente vive uma sociedade, vou te dizer assim, vamos pegar um teórico aí, o Bauman, né, ele traz aí, o Zygmunt Bauman, o medo líquido, ou a modernidade líquida, né, para quem, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais desse termo também, ou a gente faz uma live só para falar sobre modernidade líquida. Você acha aí que as pessoas aí têm medo de discutir sobre isso, enfrentar sobre isso, sem cair, inclusive, uma grande depressão? Meu amigo, o medo, né? O medo, ele é algo que tende a nos ajudar. Então, o medo, ele me ajuda a não me expor ao perigo. Hum, Acontece que já há muito tempo nós fugimos de nossa própria essência. Eu brinco que a gente começou a sentir medo da morte quando a gente começou a pensar e viu as pessoas ao nosso lado morrerem, fossem elas nossos parentes, fossem elas nossos colegas. Essa morte, o que é essa morte, cara? Eu tenho medo da morte de quem eu amo, porque ela me lembra que eu vou morrer. hum, Tem um poema que eu gosto muito, meu querido Fernando. É um poema do Drummond, do Vinícius de Moraes, que é espetacular. Eu acho que tem tudo a ver com o que ele fala, com isso que a gente está falando. Veja, eu não tenho medo do fantasma. Eu tenho medo de ser o fantasma. Então Vinícius de Moraes vai tem dizer medo de ser assim, olha que fantasma. lindo isso. Eu tenho medo de ser o fantasma, Hum, porque o que é o fantasma? É o cara que morreu. O fantasma é o cara que não existe mais. O fantasma é aquele cara que já não é. Ele foi. hum, Então eu não tenho medo dele. O fantasma lembra para mim que eu posso ser o próximo morto. É o que a pandemia está fazendo com a gente. A pandemia, ela está dizendo para você que o próximo pode ser você. Todos aqui na live já repararam que a pandemia ela começa a nos cercar e a impressão que nós temos é que ela está cada vez mais próxima de nós? Então, primeiro, a gente escutava lá longe que na China tinha uma doença que as pessoas morriam. Aí depois foi para a Europa estava longe da gente. Aí começou a Itália. Eu lembro, eu lembro microfonia. Eu me assustei com a pandemia. Foi quando. Tá dando uma microfonia chata aqui. Vocês estão me ouvindo legal? eu tô te Vocês estão me ouvindo de ouvindo? boa. Só quando você mexe, aí a Então, câmera dá beleza. uma paradinha, aí fica travada.
Então vamos lá. Olha, de repente a coisa foi para a Itália, mas ainda estava longe da gente. Aí começou a chegar em São Paulo, ainda estava longe da gente, embora a gente more em São Paulo. E aí o que foi acontecendo? Essa doença foi chegando perto da gente. O amigo do amigo ficou doente, o primo do irmão do vizinho ficou doente, dali a pouco o nosso vizinho ficou doente, o nosso colega de trabalho ficou doente, e nós fomos lentamente percebendo que a doença chegou em nós. Ó, eu acho melhor, Fernando, eu sair porque está com microfonia. Tá, Eu vou sair e você me põe de volta de novo. beleza. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Você disse que é muitas lives aí. Pessoal, tava dando probleminha técnica, eu vou. Tô aqui resolvendo aqui. Pronto, voltei. Então, eu dizia Como é que tá a sua que o microfonia? medo da gente. Vocês conseguem ouvir a gente? Tá Geralmente é, dando para ouvir aí, galera? geralmente é sempre o convidado que dá microfonia. Eu não percebo, quer dizer, eu nunca ouço. Então eu vou tacando aqui. Se vocês não conseguirem A gente me volta. ouvir, vocês avisam, tá bom? Então, olha só. O Fernando, a gente estava falando de medo, né? E Olha, agora tá com a eco. Soraya está dizendo que está com eco. Está com eco. Deixa eu ver aqui. Você tá com algum pano, Edna? Tem um amigo meu que tá aqui falando aqui. Meu, meu coordenador. Tá só um pouquinho, não atrapalha. Vamos tacar pau, Marco Velho? Então eu vou tacar Pode pau, ir. hein? Vai lá. Eu ia trocar o fone. Vamos tentar trocar o fone. Cíntia, sabe cadê o outro fone? Eu vou trocar o fone para ver se melhora. Obrigado. Turururu. Oi. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Que toalha, Marina? Existe uma toalha aí? Oi. Oi, vocês estão me ouvindo? Fala aí, Fernando. Deixa eu ver se eu te escuto. Olá, tudo bem? Então Acho que vamos lá. alguém tava. Marina, O sim, que é eu estou sim, sim, dizendo para você? perfeitamente. Perfeito. O que eu estou Beleza. dizendo para você? Então, só voltando então, você tinha dito que a única parte que te parou que o medo agora está em São Paulo, né? E a gente tem medo de ser o próximo, né?
Agora travou. Melhorou, vamos lá então. Então vou fazer sem microfone, beleza? Tá bom, Google Assistente. Tchau. Vamos lá, galera. O que eu estava dizendo para vocês era que a gente tem medo do medo, né? O medo do medo. E esse medo de ser o morto. Então, o Vinícius vai escrever assim: a balada do enterrado vivo. Na mais medonha das trevas, acabei de despertar. Soterrado sobre um túmulo, de nada chego a lembrar. Sinto meu corpo pesar como se fosse chumbo. Não posso me levantar. Debalde tentei clamar aos habitantes do mundo. Tenho 1 minuto de vida. Em breve estará perdida quando eu quiser respirar. Meu caixão me prende os braços, enorme a tampa fechada, roça-me quase a cabeça. Se ao menos a escuridão não estivesse tão espessa, se eu conseguisse fincar os joelhos nessa tampa e os 7 palmos da terra do fundo a campa rasgar, se um som eu chegasse a ouvir no oco desse caixão, que não fosse esse soturno bater do meu coração, se eu fosse os braços do pilão, ainda rasgasse minha carne, os ossos que restarão, se eu pudesse me virar as omoplatas romper, na fúria de uma invasão, se eu pudesse sorrir, ou de ódio me estrangular e de outra morte morrer, mas só me resta sentindo o sangue subir-me como a lava de um vulcão, enquanto a terra me esmaga, o caixão me oprime os membros, a gravata me asfixia e um lenço me ferra os dentes. Não há como me mover e desse lenço desatar, não há como desmanchar o Ed, lábio dos versos Ed, o som sumiu. Puta que Bem na pariu. hora que você, bem na hora que você tava na êxtase, é que você falou direcionado para lá. Gente, essas nossas lives são as verdadeiras aulas de técnica de áudio e live. Quem quiser sempre vem aqui que a gente sempre aprende alguma coisa. Mas bem na hora que você tava se emocionando, né? Falei, eu E não vou. aí, cara, ele vai continuar Melhorou. dizendo. Então ele vai continuar, né? Que ele vai dizer aqui: lutai pés espavoridos, presos no nó do cordão, que acima os homens passando não ouvem vossa aflição. Raspa a cara enlouquecida contra a lenha da prisão, pesando sobre teus olhos a 7 palmos de chão. Corre mente desvairada, sem consolo e sem perdão, que nem a prece te ocorre a louca imaginação. Busca o ar que te finda na caverna do pulmão. O pouco que tens ainda te há de erguer na convulsão, que romperá teu sepulcro, os 7 palmos de chão. Não te restassem por cima 700 de amplidão. Então esse lindo poema do Vinícius de Moraes, ele vai lembrar pra gente que nós todos estamos nesse momento enterrados vivos. Sabe, Fernando, o Heidegger, ele vai dizer que o homem, Heidegger é um filósofo, ele vai dizer que o homem é um ser que caminha para a morte. Uhum. Heidegger, ele tem Eu gosto do termo dele de finitude. Isso, porque o Heidegger ele vai trazer para a gente um termo que em alemão é Dasein, que em português quer dizer o ser aí. Então nós somos Sim. um ser no mundo. Nós somos um ser que nos relacionamos com o mundo. Mas como nós morremos, nós estamos caminhando para ser um não ser. E a morte, ela é a única coisa da qual nós não temos fuga. A morte é a única presença da qual nós não temos saída. E aí o Heidegger vai dizer uma coisa fundamental. Todos nós, segundo Heidegger, vivemos uma vida inautêntica. O que é a vida inautêntica? Nós vivemos atolados e vivemos presos num mundo falso.
Olha só, vamos imaginar todo mundo um homem que faz baldes, perdão, faz barris de madeira. Sei. E ele começa a trabalhar nesse barril de madeira. O trabalho dele é montar o barril. Ele nunca está no momento presente. Ele está sempre, a mente dele está sempre no barril pronto. Em como esse barril vai ficar pronto. Assim estamos nós, principalmente no mundo pós-moderno, onde nós somos cobrados o tempo todo, todos nós somos cobrados por produtividade. Quem trabalha com vendas, meu, você bate a sua meta no dia 30, no dia 1º, cara, a sua cabeça já está de novo no cadafalso, porque você tem mais meta para bater. Quem Uhum. trabalha com qualquer emprego sabe que de um dia para outro você começa literalmente do zero. E o que é esse começar do zero? É você viver sempre no futuro, sem viver o tempo presente. E aí o Heidegger vai dizer pra gente uma coisa, que a morte, a ideia da morte, é uma ideia libertadora. Que vai diferente, vai ao contrário. Isso mesmo, Mi. Vai ao contrário, né? Vai contra tudo que a gente está falando. A ideia da morte, senhores, a ideia da morte, ele vai dizer que nos traz uma angústia. Mas uma angústia boa. No sentido de que essa angústia, ela nos acorda para o real sentido da nossa existência. Então eu começo a pensar na existência como algo que finda, como algo que acaba. A minha existência, ela é a minha existência que vai acabar. Eu começo a perceber que eu não tenho todo o tempo do mundo. Uhum. Então, essa live que nós estamos fazendo agora não vai se repetir eternamente, porque eu vou morrer. E como ela não vai repetir-se eternamente, eu procuro fazer a melhor live possível. E aí, o que o Heidegger vai dizer pra gente? A gente então começa a viver, quando você se depara com a morte, mais o momento presente. Você percebe, e aí no bate-papo com os meus amigos, imagino que você também, com as pessoas, quantas pessoas não estão aproveitando esse momento para um mergulho em si mesmos. Um mergulho para pensar as questões filosóficas. O que eu estou fazendo na minha vida? É natural, meu querido Fernando, é natural que depois da quarentena vai ter um número enorme de divórcios. Claro! O cara vai perguntar assim, é isso que eu quero para mim? Como vai ter um número enorme de casais que vão se reconciliar? Porque o cara vai se perguntar, pô, eu quero ficar solitário? Nós estamos num momento em que a morte está desfilando diante de nós. A Dança da Quando que, Morte, aquele quadro da Dança da quando que Morte. nós, Fernando, iríamos pensar que estaríamos falando aqui com 40 pessoas sobre morte numa quinta-feira? Mas a morte, ela apareceu e ela se impôs no nosso dia a dia. Você abre os jornais o tempo todo falando de morte. Por mais que a gente esteja trabalhando em casa, e por que a gente está em casa? Porque a gente está assustado. Pô, Uhum. eu tenho uma amigona minha, que ela, sem nenhum sintoma, cara, ela fez um teste e deu que ela estava com Covid. E quando ela conversou comigo ao telefone, ela falou, Ed, o meu medo é para quantas pessoas eu passei o vírus. Então, a morte, ela se impõe no nosso cotidiano. Ela senta-se conosco à mesa, ela almoça conosco. Mas veja, a morte, ela chegou agora? Não, ela sempre esteve. O que o professor aqui muito sabiamente lembrou para a gente é de um filme espetacular de Ingmar Bergman, Sétimo. um diretor sueco, um filme maravilhoso chamado O Sétimo Selo. Recomendo Em todos O assistir, Sétimo, principalmente os alunos aí. sim, assistam. Em O Sétimo Selo,
Nós temos, em O Sétimo Selo, nós temos um cavaleiro templário que volta das cruzadas. E quando ele volta das cruzadas, ele volta extremamente angustiado. Por quê? Ele não viu. Ele vai atrás do Santo Graal. Claro que ele não encontra o Santo Graal. Mas o que ele encontra no caminho é a peste. É a peste. E ele volta extremamente angustiado, pensando assim: o que é a vida? Por que eu estou vivo? O que é Deus? E numa das cenas mais fantásticas da história do cinema, a morte o encontra. E é um barato, porque a morte ela é um homem, ela é um homem vestido de morte. E a morte diz assim para ele: você está pronto? E ele diz: o meu corpo está pronto, mas minha alma não. Olha isso, Fernando. Meu corpo está pronto, mas minha alma não. E então ele propõe um desafio à morte. Eles começam a jogar xadrez. E ele diz para a morte assim: se eu ganhar de você, você me deixa em paz. Se eu perder, você me leva. E a morte aceita o desafio. E durante o filme, as cenas belíssimas do filme, ele fica jogando xadrez com a morte. E eu pergunto para todos os nossos queridos amigos que estão na live, dezenas de pessoas aqui nos acompanhando: nós não jogamos com a morte diariamente nosso xadrez? A cada dia que nós saímos de casa, não é um jogo com a morte? Mas no Sétimo Selo, inclusive, ele tenta despistar nesse jogo de xadrez também, uma forma de despistar, de Pistar. se despistar, enfim, Mas, fugir Fernando, da morte. nós não tentamos o tempo todo, despistar a morte? Quando nós vamos às igrejas orar, é uma tentativa que um ser divino nos livre da morte, cara. Quando a gente toma o chá da vovó, porque aquele chá milagroso vai curar a nossa doença, é a tentativa de despistar a morte. Por quê? A morte, e aí eu volto lá no Heidegger, essa ideia do não ser é muito dolorida. E o que me dói mais, e o que nos assusta mais, é o não ser em relação às pessoas que a gente ama. Alguém escreveu ali a dor do luto. Uhum. O que é essa dor do luto que vai passar por diversas fases? Né? Vai passar por uma fase de negação, uma fase de raiva, até chegar, enfim, na fase de aceitação. Porque é difícil para a gente entender a morte como um fim. E entender que nós temos fim. Aí eu volto ao poema que eu li do Vinícius de Moraes. O que é essa morte, cara? O que é esse cara enterrado vivo? Sou eu, é você, são os nossos colegas que estão na live. Todos nós estamos enterrados vivos, com consciência de que em breve o ar vai faltar. O que está acontecendo agora é que está principalmente mais claro para a gente. Ficou muito claro que a morte está ao nosso lado. Né? Você pega a música do Raul Seixas: eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muito tempo e que eu nunca mais vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela irá me beijar. Mas, Fernando, o que nós temos que entender é que a morte, ela está presente o tempo todo. A cada instante que nós passamos, é por isso que o Heidegger vai escrever o livro e chamá-lo de O Ser e o Nada, Uhum. perdão, Ser e o Tempo. Por isso que ele vai chamar de O Ser e o Tempo. A cada passo que você está, eu costumo dizer para os meus alunos, professor de filosofia é uma raça dos infernos, né? Sabe o que eu falo para os meus alunos, cara? Eu falo para eles assim: hoje nós não vivemos mais um dia, nós vivemos menos um dia. Você falou uma coisa muito interessante, inclusive desse livro aí. Faz tempo que eu não estudo Heidegger, 10 anos, na verdade. Eu tive uma disciplina em 2010.
inclusive dessa obra O Ser e o Tempo, né? Vou tentar alguma coisa assim, que tem muito a ver com uma coisa que você falou um tempinho atrás aí da questão de que quando a gente está aqui, a gente reflete, nós estamos, durante essa pandemia, a gente vai começar a refletir. E alguém foi colocando aí, vamos ter apreensão, vamos ter nervosismo, e vamos ter o tédio. Não tenho certeza, mas para o Heidegger, o tédio é uma potência criativa, né? É o momento que a gente sai desse... Porque é o que você falou, antes disso, a gente estávamos naquela... É o futuro, é bater meta, é corre para lá, corre para cá. Agora, por causa da morte, somos obrigados a ficar aqui dentro e tentar se conectar com alguma coisa com o mundo externo. E tem momentos que o tédio vem. Será que o TED não seria isso? Será que o TED também não seria essa oportunidade para a gente, inclusive o que você acabou de falar também, quando acabar isso a gente vai rever nossos laços fraternos, nossos laços de amor, ou até potência criativa. Só até para encerrar também, para não tomar muito tempo, eu estava assistindo uns vídeos sobre a peste negra para passar para os alunos lá no colégio, né? Vídeos que sejam um pouco, não tão complexos demais, mas também dão uma ideia assim. Um deles termina, né, que no final da peste negra, né, que avassalou a Europa, vai ser o declínio também, já vai ser o anúncio do declínio da Idade Média, mas também a ascensão da ciência, né? Como forma de pensar. Vai ter o declínio do pensamento religioso, a ascensão da ciência, e também vai se começar já a se pensar novas rotas marítimas, né? Até então, o continente americano ainda não passava ainda pela mentalidade daquelas pessoas que existiam outras terras, né? Ou seja, ele está falando que depois da peste negra começa a se reinventar a Europa, o modo de produção, o modo da economia, o pensamento cultural, o renascimento começa a abrir as suas caras, né? Você acha que é possível a gente pensar a peste e a morte, inclusive na peste negra, a morte na peste negra na Idade Média, as pessoas não fugiam. Quando elas pegavam a doença, fatalmente elas morreriam, elas sabiam que iam morrer. Para nós... É que assim, Fernando, vamos pensar bem, né? Ser humano. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Você vai levando caindo. capote. Você vai levando capote. Eu gosto muito quando eu dou filosofia. Eu não acho que filosofia seja algo para ser colocado assim num pedestal e ficar envelhecido numa prateleira. Para mim, a filosofia é algo vivo e dinâmico. E eu vejo filosofia em tudo. Eu vi filosofia, por exemplo, no Batman. No Batman, quando o pai do Batman, o Batman cai na caverna, e o pai do Batman fala assim: por que nós caímos? E ele mesmo responde: nós caímos para aprender a nos levantar. Se você parar para pensar, as grandes revoluções em nossa vida, de cada um de nós, repito, minha, do Fernando e das dezenas de pessoas que estão aqui vendo essa live, as quais eu agradeço a cada uma delas. As grandes revoluções em nossa vida se deram em momentos de queda, em momento de crise. O sucesso, ele acomoda a gente, e o sucesso, ele faz com que nós não consigamos caminhar e levantar para frente. Então pensa, quem aqui já teve um divórcio? Quem aqui já passou por um momento de luto? Quem aqui já passou por uma doença perigosa? Então o que eu penso, Fernando? Eu penso duas coisas importantes. Eu penso que muitas pessoas vão sair desta pandemia do jeito que entraram. Ou seja, vão sair vazias. Eu penso que muitas pessoas vão continuar vivendo atrás do metal, atrás da acumulação de capital. Mas muitas delas, repito, hoje estamos aqui com 45 pessoas falando sobre filosofia. Muitas delas querem conhecer a si mesmo, e isso vai ser uma mudança para quem está vendo a mudança. Como é que dizia aquele barbudo, gente boa? Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento de transformação muito forte. Volto a te dizer, pensa às vezes que você perdeu o amor da sua vida, que você se separou de alguém. Pensa às vezes que você perdeu alguém amado, principalmente quando a morte ela vem de uma hora para outra.
Então nós morremos porque, e aí de novo, né? Porque o título da nossa live é 2020, o ano em que todos morremos. Quer dizer que todos nós morremos do que nós éramos. Todos nós morremos e estamos mortos agora porque perdemos o conforto dos nossos escritórios. Olha que loucura. Nós perdemos o abraço de nossos amigos. Senhores, eu estou sem ver minha filha, uma pessoa que eu amo. Eu não vejo a minha filha desde o começo da quarentena. Quantos de vocês não veem os avós desde o começo da quarentena? Ah, os Isso é pais, morte. Os pais. eu não vejo minha mãe já faz Gente, 2 meses. pô, isso não é uma morte, Fernando? E como é que vai ser esse abraço quando você vê sua mãe? Toda vez Que que o abraço! telefone toca ou a minha irmã chama no WhatsApp, a primeira coisa que a gente pensa, notícia ruim, talvez isso pode ter a sensação de muitas pessoas que estão afastadas das suas pessoas. Quando toca um telefone. Perfeito! E aí nós voltamos ao nosso papo sobre o medo. Né? E é interessante quando você pensa num outro filósofo, tem um filósofo chamado Epicuro. Epicuro, ele nasceu em 321 a.C. e morreu em 271. Ed, o áudio. O áudio. Oi, tá me ouvindo agora? A gente só viu o Epicuro nasceu e depois sumiu. Vamos lá. O Epicuro, ele nasceu em 321 a.C. e morreu em 271 a.C. E o Epicuro acreditava que o homem tem que manter a calma diante de todo e qualquer problema. E o Epicuro ele vai dizer uma frase maravilhosa pra gente. Olha o que ele fala, cara. Ele fala assim que a morte é uma quimera, é um sonho. E que nós não devemos temer a morte. Porque enquanto eu existo, a morte não existe. E quando a morte existe, eu não existo. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas como é difícil, principalmente para nós que somos aqui do Ocidente, encarar a morte, Fernando. Como é difícil. Eu lembro, a mãe do meu filho fala uma coisa interessante. Ela foi uma vez num velório, uma coisa triste. Foi uma moça, vizinha dela, que foi assassinada em um assalto. Então a moça estava vindo da faculdade, moça, foi assassinada num assalto. E a família era budista. E ela foi ao velório, até hoje ela fala que foi a coisa mais impressionante que ela já viu, porque estava todo mundo em paz. Há uma diferença de perspectiva com a morte. Qual é a nossa perspectiva com a morte? E aí é o nosso erro, Fê. A gente olha a morte como uma perda. E ao invés de celebrar o que teve em vida, a gente lamenta o que essa morte levou. Aí eu volto em Heidegger. Esse ser aí que caminha para a morte, quando eu penso que eu caminho para a morte, as minhas relações, elas devem ficar cada vez mais fortalecidas. Como eu te disse, o abraço que você vai dar na sua mãe, cara, você imagina esse abraço na sua mãe depois de tanto tempo sem vê-la? Você imagina o cheiro que você vai sentir dela, o contato do tato. Você imagina, cara, que ambos vão chorar. Por quê? Esse contato vai ser ainda mais valorizado. Sabe, Fê? Minha mãe faleceu. E eu estava com ela no momento. E essa travessia foi uma travessia de paz. Como eu espero que sejam nossas travessias. Porque nós caminhamos para a morte. E nesse momento, nesse 2020, ela simplesmente se mostrou mais exagerada. E faz parte do nosso pensamento. E como é que a filosofia vai ajudar isso? A filosofia ajuda da seguinte forma: através do pensamento e através da busca do autoconhecimento. Porque o próprio Sócrates já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo.
Não é? Não é? Falou um silêncio. Vou! Não é, né, cara? É que é muito Esse, profundo. sim. E acho que é muito A interessante a gente, gente. a gente estava num automático, Fernando. A gente estava num automático pensando assim, pô, né, eu não vou visitar meu amigo hoje, amanhã eu vou. Eu não vou ver minha Uhum. mãe hoje, não, amanhã eu vou. Também vou. Eu não vou pensar em mim mesmo, amanhã eu penso. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Né? Hoje, você tem a morte dizendo para você assim: é teu primo que está doente, amanhã é você, bonitão. Uhum. Ô, Fernando, pode ser eu, pode ser Pode ser. você, pode ser uma das pessoas que está nos acompanhando, mas a gente vai morrer. Se não agora, sabe, meu pai morreu com 85 anos, cara. E meu pai dizia assim, eu lembro de uma vez conversando com meu pai que tinha Alzheimer, e às vezes ele tinha consciência, lucidez e às vezes não. E num dos últimos momentos de lucidez dele, eu perguntei para ele, falei, e aí pai, como é que tá? Como é que não tá? A gente teve um papo profundo sobre a morte. E meu pai olhou para mim e falou assim, com 85 anos, filho, passou tão rápido. Então pensa, cara, na tua vida, nesse momento agora. Passou rápido, continuará passando rápido. Nós não estamos vivendo mais um dia. Estamos vivendo menos um dia. E a pergunta é, o que faremos com esse dia? Sim. Beleza? Beleza. Ed, eu acho que, conforme o nosso combinado, né, já vai dar 8 horas da noite. Isso. E vamos já encerrar a nossa live. Eu vou inclusive, pedir desculpa, primeiro agradecer você pelo convite, agradecer a todos que vieram aqui nos prestigiar. Puxa, muito obrigado. Eu combinei com o professor que eu tenho que sair às 8, porque eu vou dar um curso agora de filosofia. Quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é Edinaldo T. Poeta. Edinaldo T. Poeta. Lá eu darei algumas informações sobre os cursos de filosofia que eu leciono, tá bom? E eu queria, se você me permitir, Fernando, terminar com um poema do Bukowski. Posso? Pode sim. E antes de terminar também, eu também já agradeço também, até pelo tempo também. Daqui a pouco a live mesmo se encerra por si só. Então, toda quinta-feira nós estamos aqui. Quinta-feira, provavelmente a galera que curte muito, se tudo der certo, curte arquitetura, engenharia, vai ser uma dessa área aí. Vamos discutir um arquiteto negro no Brasil Colônia. Tebas. Depois a gente acompanha nas nossas divulgações aí, Tebas ou arquiteto negro no Brasil Colônia. A gente vai conversar sobre uma figura, um escravo, escravizado, que ele ajudou na construção dos maiores dos prédios do centro de São Paulo no século XVIII. Vamos refletir um pouco sobre esse tipo de estrutura, dessa arquitetura e também da vida das pessoas escravas aqui em São Paulo no século XVIII. Muito obrigado, pessoal. Então, Ed, fica à vontade. Então vamos lá. Bukowski, ele diz assim: confissão. À espera da morte, como um gato que saltará sobre a cama. Sinto terrivelmente por minha esposa. Ela verá este corpo duro e branco. Vai sacudi-lo uma vez,